Bom dia. Então, pessoal, ok, gravando a partir de agora, aula de análise de investimento, do dia 17 de junho de 2021. Camila, Luana, presentes. Que bom, pelo menos eu não fico falando sozinho aqui com a minha abóbora ali atrás, que está fazendo uma prova e está colando. Notícias da economia de ontem? Vamos lá. O que aconteceu na economia ontem? Vai, Luana. A Luana saiu? Eu acho que a internet dela caiu, professor. Tá, mas o que aconteceu ontem na economia que está nas manchetes dos jornais hoje? Economia, não pandemia, pelo amor de Deus. Ontem foi a super quarta-feira, né? Então tinha a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, aqui do Brasil, sobre a decisão do destino da taxa básica de juros. Aumentaram em 0,75 pontos percentuais ontem. Então, de 3,5%, hoje a nossa taxa básica amanheceu a 4,25% ao ano. Quanto dá isso por cento ao mês? Vocês já têm aí as manhas para calcular, né? A taxa equivalente mês. Eu calculei rapidamente aqui, é só pegar na HP. Cadê HP? Não aparece HP aqui? Aqui. Eita, esse cenário de fundo aí. De vez em quando eu fico invisível. Então, rapidamente, só para relembrar, vocês têm aí como calcular, tem um macete da HP. Entra lá com 100 CHS PV, 104,25 FV, 12 UN e clica no I. Deve retornar uma taxa de 0,35% ao mês. É uma taxa de juros baixa ainda, né? Relativamente baixa. Mas o que importa no caso da economia é a trajetória. A trajetória da taxa hoje é ascendente, né? Lembrando que no início do nosso curso aqui, ela estava, eu acho que estava em 2% ao ano. Agora já está em 4,25%. E ontem, nos Estados Unidos, o FONC, que é o equivalente ao nosso Copom aqui, deles lá também decidiu manter a taxa básica de juros deles inalterada. Deram sinais de que podem aumentar na próxima reunião, sei lá, podem aumentar, porque eles também estão tendo problemas com inflação nos Estados Unidos. A economia deles está se superaquecendo, tal qual a do Brasil. Vocês acompanharam nos noticiários nos últimos dias aí, a Bolsa aqui de São Paulo, ela bateu recorde histórico, ou seja, superou os níveis pré-pandemia, 136 mil pontos. E o indicador da Bolsa é um excelente termômetro para ver como é que está o sentimento do empresariado no lado real da economia. Por quê? Porque as empresas que são listadas na Bolsa, que têm ações negociadas na Bolsa, são empresas que atuam na economia real. E se elas, as ações delas estão subindo, tem mais gente querendo comprar, por isso que sobe, oferta e demanda, significa que essas empresas estão apresentando resultados cada vez melhores, estão apresentando lucros. Então, é um bom sinalizador de que a nossa economia está aquecida. Um outro indicador é o PIB, né? O PIB, vocês viram aí, macroeconomia, eu acho. Né? E o PIB aí surpreendeu, acho que do primeiro trimestre, do primeiro semestre, surpreendeu muita gente, né? Muito pessoal do contra aí se surpreendeu. O PIB do Brasil foi maior que o da China, inclusive, naquele período. Então, a economia está voltando com essa taxa básica
Imaginem a decisão dos grandes gestores de fundos internacionais. O Fundo de Pensão dos Professores da Califórnia, por exemplo, que é o maior fundo de pensão do mundo, tem trilhões em patrimônio. Eles colocando o dinheiro deles em títulos do Tesouro Americano, eles vão ganhar no máximo 0,25% ao ano. Se investirem em títulos aqui no Brasil, do Tesouro Nacional, que também é considerado um risk-free, ou seja, um ativo livre de risco, porque o Brasil não deu calote, não dá calote, eles ganham 0,35% ao mês. Olhem a diferença, gente. Então, o economista, como é que tem que pensar? Com essa alta de ontem da nossa taxa básica, significa que tem muito dólar que vai entrar no Brasil para comprar os títulos do nosso tesouro. E entrando mais dólar, tem excesso da mercadoria dólar, o que acontece com o preço da mercadoria dólar, cai. Tanto assim que hoje, vamos ver aqui, não aparece meu celular aqui para vocês, dólar nesse momento, ó, nesse momento a Bolsa está com 0,32% de alta, ou seja, a Bolsa acabou de abrir faz uma hora, o mercado tá deixando a gente interpretar que ele absorveu bem essa alta, a Bolsa está subindo e o dólar, ó, 0,48 de baixo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Fica difícil de ver. Mas o dólar está caindo. E a previsão, para quem está apostando em dólar, o nosso dólar aí já chegou a 5,70 aí, alguns meses atrás, agora está em 5,03. E eu aposto com vocês que a tendência do dólar é cair cada vez mais daqui para frente. Até porque tem analistas aí que estimam que na próxima reunião do Copom, que vai ser no dia 4 de agosto, eles devem aumentar em mais 1 ponto percentual a taxa de juros, porque a nossa inflação está, principalmente a inflação de alimentos, combustíveis, energia elétrica, enfim, ela está botando as garrinhas para fora. Então, o Banco Central, que felizmente agora, esse ano, foi aprovado lá no Congresso, o nosso Banco Central é independente, ou seja, o governo federal não mete mais o bedelho nas decisões do Banco Central. Para fazer frente à inflação, eles devem. A maioria dos analistas, ou o mercado como um todo, acredita que lá no dia 4 de agosto eles vão aumentar mais 1 ponto percentual. Então, nós fecharíamos o ano com a taxa básica 5,25. Isso é bom para controlar a inflação, mas nós vemos aí nas análises de projetos, é péssimo, né, para a economia como um todo, principalmente para projetos em investimento. Uma taxa de juros alta inviabiliza projetos de investimento. Bom, mas vamos falar da atividade que vocês deveriam ter entregue hoje. Acho que é hoje. Deixa eu procurar ela aqui, disponibilizar. Tive outra aula de mercado de capitais antes, então estou com as coisas ainda de outra disciplina aberta. Era para ontem, né, essa atividade. Sim, professor. Vocês mandaram? Mandei. Eu vou compartilhar. Sim, professor. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês devem estar vendo aí, né? Era Sim. Essa atividade, é o patrocinador. Então, vocês lembram qual foi a resposta de vocês? Qual o valor? Eu tenho lá no e-mail, mas eu não estou com o e-mail aberto aqui. Foi 5 mil e pouco. Deixa eu olhar aqui, eu já te falo.
5.909. E 18 centavos. Isso. Para vocês duas? Isso, professor. Erraram. Lamento dizer que erraram. Podem chorar à vontade. Eu acho que foram 2, 3 pessoas que acertaram. Mas não se preocupe, não. Não é porque erraram que vocês tiraram 0, tá? Aliás, eu tinha até que comentar isso com vocês, né? Às vezes a pessoa erra uma questão em prova, mesmo em provas presenciais, depois quando o professor corrige e entrega a prova, eu errei, tá bom, e deixa por isso mesmo, né? Embolsa o prejuízo na nota e deixa por isso mesmo. Então, eu tenho uma frase para vocês aí, que o autor agora eu não lembro, não é minha, lógico. Ele diz assim, abre aspas, é melhor atacar o problema errado, atacar errado o problema certo, do que atacar certo o problema errado. E isso aí é uma frase que todo economista deveria decorar, né? Porque, principalmente para economista que no futuro vai trabalhar em órgãos públicos, que tem que tomar decisões sobre políticas públicas para fazer frente a um problema. Está aí a Covid, é um problema, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, políticas públicas. Se você tem uma fórmula certa para atacar esse problema, para atacar um problema, digamos, a Covid, você tem uma fórmula, uma receita ali. E você está atacando com a fórmula, entre aspas, né, ou a ciência, sei lá o quê, a fórmula certa, mas o problema não é esse, você não resolveu o problema. Então, muitas vezes é preferível, na vida do economista, você ataca um problema da forma errada. Aí você descobre, não surtiu efeito. Eu vou lá, vou me aprofundar na análise, vou pesquisar mais, eu ataquei de forma errada. O problema permanece. É melhor assim do que, não, a fórmula para resolver esse problema, a fórmula é essa aqui, e não tem outra. E aí você ataca o problema com aquela fórmula, só que não era esse o problema, aí não resolve nada. Tá? Então, vocês erraram a questão, sim, mas não desanime. Melhor do que acertar de cara é errar e descobrir aonde errou. Então, isso nós vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo o que? A apresentação, né? Então? Isso, a questão. Tá. Isso. A questão. Então, era essa a pergunta. Tem lá uma situação que eu criei aí. Vocês vieram para Sinop, voltaram às aulas presenciais, tá? E vocês têm um patrocinador. Aí ele pede, poxa, em vez de eu ficar te mandando dinheiro todo mês, vê aí, faz uma estimativa de quanto você gasta por mês e eu deposito já o montante numa conta que o gerente falou que remunera 2,5% ao mês. Aí você pega um cartão do banco, aí como aqueles cartões aí do dependente no banco, na conta do pai, aí você vai todo mês e saca a quantidade lá para pagar aluguel, suas despesas, enfim. Então, eu chutei valores aleatórios aí. Tá? Aí, quanto que o pai, lá no dia 2 de janeiro, já que o dia 1º de janeiro é feriado, no dia 2 de janeiro, teria que depositar naquela conta, de modo que o filho ou a filha, todo mês, sacasse lá no caixa eletrônico uma determinada quantia para fazer frente às despesas. Aonde que vocês erraram? Eu até anotei aqui, vocês não vão enxergar. Deixa eu parar essa apresentação, acho. Eu fiz à mão agora de manhã, quando eu vi as respostas de vocês. Vocês não vão enxergar direito, né? Não dá para ver, né?
Tá ficando transparente por causa do fundo, professor. Pois é. Tá parecendo as frutas. Não vai colar a abóbora. Não fica colando aí, só porque eu tô de costas. Eu achava que isso aí era uma maçã. É uma abóbora ou é uma maçã? Acho que é uma abóbora. Tá, mas vocês fizeram assim, eu vou ditar aqui. Vocês pegaram no HP, colocaram um N igual a 8, que são 8 meses, e 2,5. FV, vocês somaram todas as despesas nominais, deu 7.200, então o valor futuro é FV, e aí clicaram no PV para trazer esse valor para o presente. E aí deu 5.909 e uns quebradinhos. Aonde que está o erro de vocês aí? Alguma dica? Vamos lá, vocês erraram, já estou falando. A questão do semestre, professor, que seria só 6 meses? Não. Não? Eram O 8 N é 8 meses. mesmo. O período, o N está certo, eram 8 meses. Vocês perceberem aonde que vocês erraram, aí vocês vão entender a questão. Daí depois eu mostro a resposta ainda. Tá? Notem o que vocês fizeram. Vocês somaram todas as despesas nominais, inclusive lá o último mês, agosto, eu acho. Deu 7.200 e trouxeram tudo de uma vez, esse valor de 7.200 para lá no dia 2 de janeiro. Trouxeram numa vez só. Só que o pai de vocês vai fazer o depósito e no primeiro mês vocês vão sacar da conta, no mês de janeiro está aqui R$1.000. Então, significa que tem 6.200 que estão rendendo ainda. Vocês só sacaram R$1.000 no primeiro mês, não sacaram todo o dinheiro. Então, continua rendendo 6.200. Era 7.200 as despesas totais, no final de janeiro vocês sacaram R$1.000. Permanece na conta, sendo remunerado a 2,5% ao mês, 6.200. Entende? O erro de vocês foi trazer para o valor presente tudo numa tacada só. O valor total do final de agosto, vocês puxaram para janeiro. Enquanto que vocês deveriam trazer para o valor presente todos os gastos mensais. Então, agora eu vou compartilhar de novo aqui para mostrar para vocês a resolução, tá? Eu fiz pela HP e fiz pela fórmula também. É sempre importante entender a fórmula, para você entender da onde que vem aqueles valores que a HP mostra para a gente. Então, aí eu não tenho certeza se vocês estão vendo, deu uma travadinha aqui. Aqui eu não tenho a resposta, eu só tenho... Desculpe, gente, vou ter que abrir outro arquivo aqui. Eu abri só a tarefa, eu tenho que abrir outro arquivo, que é a resolução da tarefa. Compartilhar novamente. Eu precisava ter um assessor aqui de tecnologia aqui para me ajudar aqui. Agora sim, estão vendo aí, né? A resolução da tarefa 4, via fórmula, estão vendo? Sim, professor, sim. Então, ó, a fórmula que vocês vão usar é a do cálculo do valor presente. É pegar um valor futuro e trazer para o presente. E a fórmula está ali. É o valor futuro dividido por 1 mais, a unidade mais a taxa, lembrando que em fórmula sempre tem que dividir a taxa por 100, elevado ao número de períodos. Então, a mão, como é que resolveria? Ó? O primeiro cálculo, na verdade, vocês deveriam fazer 8 cálculos separados. O primeiro cálculo, os R$1.000 dividido por 1,025 elevado a 1. Por que a 1? Porque aquele R$1.000 que foi depositado no dia 2 de janeiro pelo pai, ele só vai render durante um mês a 2,5%. Porque no final do mês de janeiro você já saca ele.
Então, resolvendo, trazendo aqueles 1.000, resolvendo essa conta aqui, tá. Aqui eu já fui somando todos os outros saques, tá? Ó. O segundo mês você saca R$600, divide por 1,025 elevado a 2, porque aqueles R$600 que você sacou só no final de fevereiro, ele rendeu durante todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro também. Então, a 2% ao mês. Então, rendeu durante 2 meses, por isso, elevado a 2. O terceiro saque de 1.200 é elevado a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8, e por aí vai. Resolvendo isso, então, como é que fica? Aquele primeiro saque de R$1.000 é R$1.000 dividido por 1,025. E isso dá R$975,61. Então, aqueles R$1.000 que você irá sacar no final de janeiro, no início de janeiro, o pai só precisa depositar R$975. Então, o valor total que o pai de vocês deveria depositar no início, lá no dia 2 de janeiro, era de R$6.453,13. Vocês mandaram ele calcular 5.909, ou seja, menos, muito provavelmente, num determinado mês, ia faltar dinheiro para vocês. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos todos os fluxos de saques futuros de vocês para o presente. Aí, na HP, ficaria assim, ó, as entradas do HP, ó, o mês de janeiro, o N é igual a 1, a taxa é sempre a mesma, o valor futuro é 1.000, clica no valor presente, ele vai dar lá 975,61. Exatamente igual ao cálculo na forma. E aí é só somar todos os valores presentes, isso vai dar 6.453,13. A mesma coisa. Então, qual foi o objetivo desses? Entenderam isso, gente? Vamos fazer uma pausa aqui. O raciocínio, entenderam? Sim, professor, entendi. Entendi. É que vocês trouxeram um valor nominal bem grande, de 7.200, ou seja, a soma de todos os saques, de uma vez só descontaram a 2,5. Então, o impacto do desconto é maior, por isso que o valor lá para o pai depositar era menor, 5.900 e alguma coisa. Enquanto que a descapitalização aí teria que ser mensal, porque o dinheiro que você sacou em janeiro, esse dinheiro, esses R$1.000, não rende mais nos períodos seguintes. Mas o seu saque futuro do final de fevereiro, ele vai render, vai continuar rendendo no mês de fevereiro. Então, espero que tenha... Mas depois, esse gabarito, tá? Essa resposta está lá no SIGA já. Eu pediria que vocês baixassem ele lá, e aí vocês podem olhar com mais atenção, tanto na resolução pela fórmula, quanto pela resolução à mão, pela HP, desculpa. E aí, para entender aonde que vocês erraram, tá? A princípio, dá a impressão que a resposta de vocês estava certa, mas, na verdade, iria faltar dinheiro. Ok? Posso fechar isso? Pode, professor, entendi agora. Tá. Refaçam, e se quiserem, refazem, mas não se preocupem com nota, tá? Para mim, não é que eu não queira que vocês acertem as tarefas, tá? Mas muitas vezes é bem mais produtivo eu enviar uma tarefa e você errar ela, e depois, poxa, mas aonde que eu errei? Ah, tá, errei aí. Aí você pega o sentido da coisa, pega o raciocínio. E aí, muito provavelmente, no futuro, você não vai mais errar, porque você vai se lembrar desse detalhe. Tá bom? Fixa mais fácil, né?
Aí, o que mais tinha para hoje? Ah, tá. Então a gente agora tem que entrar em VPL, né? Só que se vocês analisarem, tem uma colega de vocês, a Tatiana, ela não está aí hoje. E ela tentou resolver isso pela fórmula, pelo cálculo do VPL. E também tentou, mas não deu certo lá, porque nós já vamos ver os procedimentos, porque a HP, ela tem uma rotina interna que você pode resolver esse mesmo problema utilizando-se da fórmula do cálculo do VPL. Porque o VPL, como diz nos conceitos lá dos slides, eu vou ter que compartilhar daqui a pouco os slides com vocês, o VPL nada mais é do que o somatório dos valores presentes de fluxos de caixa futuro. Então, esse exercício que vocês fizeram, por trazer para o valor presente uma série de 8 valores futuros, trouxeram para o presente. Isso é o VPL. Qual é a diferença do cálculo do VPL? É que normalmente tem um desembolso inicial. Então, o empresário, quando você vai analisar um projeto de investimento, de um armazém, de qualquer investimento que seja, normalmente há um desembolso inicial. Então, o empresário tem que botar a mão no bolso e o projeto de viabilidade econômica, ele estima receitas futuras, receitas líquidas futuras. As receitas dele, descontadas as despesas, impostos, todos os custos dele, de insumos, enfim, você estima uma receita líquida futura. E o cálculo do VPL nada mais é do que trazer essas estimativas de receitas líquidas futuras para o presente e comparar com o desembolso. Isso é o cálculo do VPL. Quando ele dá positivos, significa que os valores que você vai obter no futuro são maiores do que aquele que você desembolsou, descontados a uma determinada taxa. Nesse exemplo ali, eu coloquei lá a taxa de juros do banco, que o gerente do banco disse que ia. E em cálculos de VPL, de empreendimentos, em vez de chamar de taxa de juros, a gente chama de taxa mínima de atratividade. Eu não sei se vocês já avançaram nas leituras aí dos slides, do conteúdo, mas para o cálculo do VPL está lá que você precisa determinar uma taxa mínima de atratividade, ou seja, é o percentual de retorno ao ano que o empresário exige para tocar aquele empreendimento. Então, vou procurar o slide aqui para compartilhar com vocês, só um pouquinho. Me localizando nele aqui, só um pouquinho. Pronto. Compartilhar. Pronto, análise de investimento, então. Agora sim nós vamos entrar nos métodos de análise. Salvo engano, eu acho que na semana passada eu já comentei esses métodos práticos, não é? Me ajudem aí, por favor. Prof, eu não consegui assistir a aula ainda, semana passada. Bom, mas está gravado lá. Esses métodos, os métodos de análise de investimentos, a gente divide nesses dois grupos, né? Tem os métodos práticos, que é o que o pessoal usa na prática, no dia a dia, por aí, mas a gente sabe, já estou colocando aí para vocês, que eles são imprecisos, eles são métodos frágeis. Eles são muito simples, o raciocínio é muito simples, vocês podem olhar os exemplos que eu estou dando aí, a taxa de retorno contábil, como é que calcula, por exemplo, isso dá um percentual de retorno,
mas eles são frágeis porque eles não consideram o valor do dinheiro no tempo, principalmente, né? Então, esses eu já comentei, tempo de retorno do investimento, ou seja, o payback, também é muito frágil. O pessoal faz, vou desembolsar tanto, eu vou ter uma receita de tanto, então, em 5 anos, no caso do exemplo aqui, eu tenho o retorno desse investimento. O pessoal faz essas contas meio por cima aí, e muitas vezes, talvez isso explique porque o índice de sobrevivência, principalmente de pequenos negócios, só 5% sobrevivem a 2 anos. E aí nós entramos nos métodos analíticos. Então, a partir desse slide, que eu não sei, deixa eu ver qual é o número dele. É o slide 22. A partir do slide 22, tem aí alguns conceitos do VPL. Eu já falei na última aula, vocês não confundirem VPL com o lucro. Se o VPL da empresa deu negativo, não significa que a empresa deu prejuízo, pelo contrário, ela pode estar tendo um lucro muito bom, só que aquele lucro não atinge a taxa de retorno que o empreendedor esperava. Por isso, o VPL retorna negativo. Tem as interpretações do VPL, então, o VPL, quando é maior ou igual a zero, o projeto sempre é viável, e quando o VPL é negativo, o projeto não é viável, que também não significa, de novo, que a empresa tenha dado prejuízo, ou que vá dar prejuízo, significa que a taxa TMA não foi atingida. Bom, aí eu tenho um exemplo do investimento do táxi, que eu comentei na aula passada, que eu iria colocar aqui na forma de planilha, para vocês baixarem, mas aí, no final de semana, eu mudei de ideia. Eu vou passar esse agora, hoje, ou mais tardar amanhã, como a tarefa número 5, o empreendimento, esse empreendimento do táxi aí. Eu vou contextualizar lá, é um tio de vocês, um parente de vocês que se aposentou, tem um dinheirinho lá aplicado no banco, e ele pensa em ficar mais 5 anos na ativa, porque a vida de aposentado é muito chata. Ficar jogando dominó o dia inteiro, tá assistindo TV é muito chato. Então, ele pretende continuar na ativa. Mas ele vira amigo lá de uns taxistas, tem um ponto de táxi na frente da casa dele, e enquanto ele vai pescando no meio de um jogo de dominó e outro, ele vai pegando dados, informações com esses novos amigos dele. Qual é o custo de manutenção em média anual do veículo, quanto que eles gastam de combustível, quanto isso, quanto aquilo, e qual é mais ou menos o faturamento médio deles mensal, depois ele projeta para faturamento anual. E aí ele se dá conta que ele tem um dinheirinho, a poupança dele aplicada lá no ativo, lá no banco, e ele pede para vocês, as filhas dele, ou parentes, né, fazer, já que são economistas, fazer os cálculos. Compensa eu deixar esse meu dinheiro lá no banco ou investir num projeto desses e ganhar dinheiro? Para daqui a 5 anos, notem, o projeto vai ter vida útil, sim, a duração do projeto vai ser só de 5 anos, depois de 5 anos, daí sim ele quer pendurar as chuteiras. E aí vocês vão ter que decidir, com base nos dados que eu vou passar para vocês, se vocês sugerem a ele deixar o dinheirinho dele lá no banco ou fazer um empreendimento nesse projeto. Ok? Essa vai ser a próxima atividade que eu devo deixar disponível hoje, mais tardar até amanhã. E aí sim vocês vão ter que se debruçar em cima dos métodos analíticos. O primeiro é o cálculo do VPL, sempre. O VPL é o papa dos métodos de análise de investimento. Sempre se tomem a decisão com base no VPL. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu tenho exemplos
exemplos resolvidos, que é o que vocês estão vendo nesse slide aí. Esse exemplo 2, o investimento numa franquia, está ali o enunciado, tem o fluxo de caixa líquido aí. Notem aí que o empresário, para esse investimento nessa franquia, ele teria um desembolso de 320, pode ser 320 milhões, como queiro, né? Mas eu considero só 320, para não ter que encher isso aqui muito de zero. Aí, o projeto de viabilidade econômica informa ele que a estimativa de receita líquida dele, no primeiro ano é de 30, ou 30 milhões, como queiro, depois de 50, 70, 90, 110, vai aumentando, até lá no ano 9, um retorno de 130 milhões. E aí tem uma taxa mínima de atratividade que o empresário exige, que é um retorno de 15% ao ano, ou seja, aqueles 320 milhões que ele desembolsa no início, eles terão que retornar no mínimo 15% a cada ano desse período de 9 anos aí. E aí vocês precisam calcular o VPL. O cálculo do VPL, ó, o que vocês fizeram nesse último exercício, nada mais é do que trazer esses 130 milhões do ano 9 para a data zero aqui, descontados a 15% ao ano. Foi isso que vocês fizeram. Aí vocês teriam que somar essas receitas líquidas descontadas a essa taxa de 15%, somar todas elas e comparar com os 320. Digamos, se desse, vocês descontando todas essas receitas futuras estimadas aqui a 15%, somassem tudo, desse 320 milhões positivos. Aí você compara não, o conceito é bem claro do VPL. O VPL é o somatório dos valores presentes de todos os fluxos de caixa, inclusive do desembolso negativo. Então, digamos que tenha dado 328 milhões positivos, 320 milhões positivos nas receitas líquidas, você soma com o menos 320. O resultado vai dar quanto? Zero, não é? E aí eu pergunto, o projeto é viável ou não é viável se o VPL recalculado deu zero? Ele é viável, gente. Por que é viável? Porque você descontou a taxa de 15%, que era a taxa de retorno que o empresário queria. Se deu zero, é porque o projeto retornou no mínimo, ou no mínimo não, exatamente os 15% ao ano exigidos, que é a TMA. Então, tem esse exemplo calculado, aí vocês vão ver que lá embaixo tem os passos na HP aqui. Eu não sei se vocês conseguem entender essa forma aí de disposição. Não é a minha, isso aí é o tradicional que a literatura usa, que são os passos, as entradas na HP do lado esquerdo. Você entra com 320 mil CHS. CHS para quê? Para transformar negativo esses 320 mil aqui. E aí, você clica lá na teclinha G, que é na HP, é aquela terceira da esquerda para a direita, aquela em azul, que fica na HP, vocês enxergam aí, visualizam na HP. Se vocês clicarem nessa teclinha G, vocês vão estar operando com a função em azul, que fica bem embaixo, na parte de baixo. Você tem que virar um pouquinho o HP e olhar todas as funções que estão em azul aí. Aí você vai clicar em CF0, Cash Flux Nulo, ou seja, fluxo de caixa inicial, que está lá na teclinha, eu não sei de cor isso aí, está lá na teclinha PV em branco. Vocês têm HP aí, por acaso, em mãos, não? Tem, professor. Tem, vou pegar. Se vocês olharem lá na tecla PV e virarem ela um pouquinho, vocês vão ver que está escrito em azul lá, CF0.
Espera que eu estou aqui. Pegaram o HP? Sim. Ok, então vamos lá. É que agora eu mudei para a tela da frente, eu tenho que voltar para a apresentação. Então, a primeira entrada na HP. Tentem refazer esses exercícios na HP aí para ver se vocês encontram o resultado. E tentem mais ou menos memorizar essas entradas. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu digito 320 mil CHS, eu estou me referindo a esse desembolso inicial. Como é o desembolso inicial, na função G, é lá o fluxo de caixa zero, o fluxo de caixa inicial, ou seja, a data zero. É o dia da tomada de decisão do empreendedor. Ele vai ter que desembolsar agora 320 mil reais. Aí, em seguida, vocês digitam lá na HP 30 mil reais, que são esses 30 mil de receitas líquidas estimadas para o ano 1. Então, 30 mil GCFJ. A teclinha CFJ, ela fica do lado ali, na tecla PMT. Olhem lá, está lá CFJ. Ou seja, o J significa todos os fluxos de caixa, tanto o fluxo de caixa do ano 1, do ano 2, do ano 3. E aí você vai repetindo, ó. 50 mil é no ano 2, digita lá 50 mil, GCFJ. 70 mil, GCFJ. E por aí vai. 110 mil, GCFJ. Aí tem o caso dos 130 mil aqui. Notem que o 130 mil é um valor que ele se repete durante 4 anos, não é? Então, em vez de eu digitar 4 vezes 130 mil GCFJ, o que a HP me permite? Que eu digite uma vez 130 mil GCFJ, e aí depois eu informe para HP, ó, 4 GNJ. O que eu estou dizendo para HP? Olha, esse último valor que foi registrado como GCFJ, você repete ele, considera ele por 4 vezes seguidas. Entenderam? Notem que isso aí é um detalhe muito importante, porque muita gente erra, digita 130 mil GCFJ e depois informa lá 3 GNJ, considerando que como já informou 130 mil uma vez, é para repetir só mais 3 vezes. Se você informar 3 GNJ, HP vai entender que só aconteceram, o valor de 130 mil só aconteceu 3 vezes naquele fluxo de caixa. Então, você informa os 130 mil GCFJ e diz para HP, ó, esse valor ele é considerado por 4 vezes seguida, daí GNJ. E aí entra com a taxa, que é 15, com a TMA, né? 15, clica no I e vai lá na teclinha F da HP, que é aquela teclinha em amarelo. Clica no F, NPV. Clicando no F, você vai entrar nas funções em amarelo da HP. Daí fica na parte superior da HP. Então, o NPV, vamos ver aonde que está aqui. Se vocês olharem na teclinha do PV e virar um pouco o ângulo e olharem para cima da teclinha, está lá NPV. NPV é Net Present Value, traduzindo, valor presente líquido, ou seja, VPL. Então, é só clicar no FNPV, HP vai retornar aqueles 80.593. Depois vocês tentem fazer, para ver se dá isso mesmo, é bom vocês sempre lembrarem de dar uma limpada na memória da HP, quando forem fazer esses cálculos, que usa essas rotinas mais complexas um pouco. Como é que limpa a memória? Clica lá no F, tem a teclinha XY, que fica acima daquela teclinha STO, depois clica no F de novo, e clica naquela teclinha do lado do Enter, aí na parte de cima, CLX.
aí vai zerar o visor e aí vocês limparam a memória. Porque, às vezes, se você fez cálculos anteriores, a HP guarda valores na memória, e isso pode interferir num cálculo aí. Então, é sempre, toda vez que for fazer um cálculo novo, limpar as memórias da HP. Então, tá, chegamos nesse 80 mil aí desse projeto de investimento numa franquia aí. O que significa esses 80 mil? Sugestões, chutes, por favor. Como é que vocês interpretariam esses 80 mil desse... Calcularam o VPL, sobrou esses 80 mil aí. Como é que interpreta isso? Além do retorno do 15%, isso foi o lucro a mais. Exatamente, é uma riqueza adicional gerada pelo projeto. O empresário queria 15% ao ano. Se o VPL tivesse resultado zero, significaria que os 15% foram atingidos. Mas como resultou um valor positivo, 80 mil é positivo, é maior que zero, significa que o empresário atingiu aqueles 15% ao ano e, além desses 15% que era a exigência dele, o projeto ainda gera uma riqueza adicional de 80.500 reais. É um excedente, como está aí no balãozinho em azul clarinho aí, tá? Uma riqueza adicional. Então, esse projeto é viável, sim. Bem viável, por sinal. Supera a TMA exigida pelo empreendedor. Aí eu tenho o exemplo 3 aí, que é um outro exemplo, investimento em ações. A minha praia é o mercado financeiro, então eu criei um exemplinho aí de um sujeito que comprou ações, então ele gastou 15 mil reais, ele está resolvido. Nesse slide aqui está só a questão. Eu pediria que vocês tentassem fazer sem olhar o slide seguinte, que a questão já está resolvida ali, né? Mas tentem fazer sem olhar, e no slide seguinte, quando eu resolvo esse problema, aí fica bem, acho que fica bem claro. Eu acho que eu tentei ser bem didático aí. Mas se vocês tiverem dúvida, o que significa isso, tá? Pode mandar. Pelo WhatsApp ou pelo e-mail, pode mandar suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai esclarecendo. Mas esse exercício das ações aí, eu coloquei uma observação lá embaixo, está em preto lá, com palavras em amarelo, ó. O VPL não é útil apenas para o empresário tomar decisão de um projeto que ele vai fazer para o futuro. Eu vou abrir uma fábrica de sapatos aqui em Sinop. Já tem um projeto de viabilidade aí. Faço esse empreendimento ou não? Tem que analisar esse projeto. O projeto de viabilidade econômica me retorna um fluxo de caixa estimado. Aí eu tenho que saber se esse projeto é viável. Se é viável, a viabilidade já vai dizer. Mas eu tenho que analisar se eu oriento o empreendedor a fazer o empreendimento com segurança, com tranquilidade ou não. Mas não é só para novos projetos. Ele também serve para avaliar desempenhos passados. Eu aqui coloquei um exemplo no mercado de ações, por exemplo. O sujeito lá atrás desembolsou 15 mil reais e comprou determinada quantidade de ações, e ao longo dos períodos, depois de 6 meses, vendeu uma quantidade, isso gerou um resultado para ele, depois vendeu mais outro, e no final vendeu todas as ações. Somando os valores presentes, trazendo descontados a uma taxa, tem que saber se esse empreendimento aí no investimento em ações foi positivo ou não. Notem que aí nós estamos falando de 36 meses, são 3 anos que o dinheiro dele ficou empatado lá.
E se você considerar só os valores nominais, eu vendi tantas ações a um preço tal, entrou tanto na minha conta. Aí você não está considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, muitos empreendimentos que o pessoal faz os cálculos de valores nominais e pensam que ganharam dinheiro, na verdade, não ganharam, não. Eu poderia mudar esse exemplo aqui, em vez de ser ações, pense num fazendeiro aí, num pecuarista, por exemplo. Ele compra lá, sei lá, 500 bezerros lá, para engordar. Ele vai demorar 2 anos, digamos, para engordar esses bezerros, para chegar ao ponto de abate, né? Para ele mandar para o frigorífico. Então, durante todo esse período, ele vai ter um custo ali. Mas quando ele comprou os bezerros, ele teve um desembolso inicial. E digamos que depois de 2 anos ele venda um determinado lote de bezerros, não venda tanto, todos, digamos, ele vende 200 bezerros, a tanto arroba. Aí ele tem um resultado nominal. Depois de mais 6 meses, vendeu mais 300 bezerros. Ele teve um resultado. E aí, somando os valores nominais, eventualmente ele vai chegar à conclusão, poxa, eu desembolsei lá atrás tanto e obtive líquido tanto, então foi um bom negócio. Nem sempre é assim. Se você considerar o desembolso dos 15 mil ou 15 milhões, como que ele teve lá 2, 3 anos atrás, eventualmente, dependendo da taxa básica de juros, dependendo do custo de oportunidade, ele poderia ter tido um resultado bem melhor num empreendimento alternativo, por exemplo. Então, também serve, sim, o VPL serve para calcular desempenhos de projetos passados, de empreendimentos passados. Foi bom ou não? Então, ele elimina essa questão da análise só por valores nominais. Ai, ai. Meu Deus, gente, já é 5 para as 11. Se bem que eu estou cansado, que são 2 disciplinas nas quintas-feiras. Aí aqui embaixo tem uma pergunta, tá, gente? Em vermelho, não sei se vocês estão enxergando aí. Tem que voltar para outra tela. Existe uma taxa, eu vou voltar para aquele exemplo lá em cima, ó. Nesse caso aqui, gente, do exemplo da franquia, o VPL retornou 80.500, quase 80.600 positivo, né? A TMA dele é de 15%. Ele desembolsou esses 320 mil, atingiu os 15% e sobrou ainda 80 mil de riqueza para ele. Mas vamos supor que esses 320 mil que ele desembolsa na data zero não sejam dele. Ele tenha que pegar emprestado num banco. Então, ele liga para o gerente do banco dele e diz, tu me empresta aí 320 mil? O gerente muito provavelmente vai dizer, eu te empresto, mas a taxa que eu vou te cobrar é de 18%. Aí, se calcular esse exemplo aqui e colocar na TMA 18, muito provavelmente, o VPL ele vai ser menor do que os 80 mil, é lógico. Mas digamos que o gerente diga, eu te empresto, mas a taxa é 23%. Digamos que há 23%, se o VPL já der negativo. E se é negativo, não é viável. Então, às vezes, é importante o empresário saber qual é a taxa que torna o VPL igual a zero, principalmente quando ele não é dono do desembolso inicial, ele depende do sistema financeiro, de um banco. Então, digamos, o gerente diz para ele, eu te empresto 320 mil, mas eu vou te cobrar 23% ao ano. Aí o empreendedor pede lá para o economista calcular, 23% do VPL dá negativo. Aí ele liga lá para o gerente, não vou pegar esse financiamento aí, porque não dá, a taxa está muito alta.
Só que os gerentes, como a função deles é fazer essa intermediação entre os superavitários os superavitários e os, como é que chama os outros lá? Deficitários. Quem tem dinheiro sobrando, deposita lá no banco, o banco não pode guardar esse dinheiro num cofre lá, precisa pegar esse dinheiro e emprestar para o deficitário, que no caso é um empresário que precisa do dinheiro, e cobrar uma taxa maior, é o spread bancário lá, por isso daí, é disso que vivem os bancos, por isso é que eles apresentam tantos lucros astronômicos aí, como publicam os balanços. Então, o gerente, como ele tem interesse em emprestar aquele dinheiro e cobrar uma taxa, ele vai perguntar para o empresário, sim, mas vem cá, qual é a taxa? Qual é a taxa mínima para você tomar esse financiamento aqui no banco? Aí o gerente tem que saber, e ele não vai saber, porque ele sabe que, como já foi calculado nesse exemplo aqui, a taxa de 15% sobra 80 mil, mas a taxa que dá negativo, ele não sabe, seja lá talvez 23%, 25%, 28%, mas a taxa que torna o VPL igual a zero, ele não sabe para responder para o gerente. Ou seja, esse empreendimento ele vai poder ser feito a toda e qualquer taxa, no caso dele tomar esse dinheiro emprestado no banco, que tornar o VPL igual a zero ou positivo. Então, ele precisa saber essa taxa. Então, tem uma forma, eu vou voltar aqui, eu deixo essa pergunta lá em vermelho, há uma taxa que torna o VPL igual a zero. Na verdade, não tem nem interrogação aí. Qual que é essa taxa? Para responder isso, aí nós temos que entrar na taxa interna de retorno do empreendimento. Então, calculando a TIR, a gente sabe qual é a taxa que torna o VPL igual a zero. Ok, gente? Eu vou ter que me despedir de vocês. Ok, prof. Essa atividade pode ser feita no Excel? Oi? Essa atividade pode ser feita no Excel? Pode. O Excel tem as funções lá, VPL. Mas aí tem um detalhe na função VPL do Excel. Pode tentar fazer. Mas se vocês avançarem nos slides, tem slides aí, eu acho, que de cabeça assim eu não lembro, mas eu acho que tem exemplos aí que o Excel tem que ter um macetezinho, tem que ir lá mexer na fórmula do Excel. Mas eu vou explicar isso, o porquê disso. Tá? Mas tem a função cálculo do VPL lá, sim. Tentem fazer pelo Excel, pelo HP, e muito provavelmente do Excel, vocês vão dar um Enter lá no Excel, vai dar um valor diferente da HP. E aí eu vou explicar para vocês por que dá diferente. Mas daí é só fazer uma pequena modificação na fórmula do Excel, que aí dá certo, dá o valor certo. E, ó, pasme, muitos analistas profissionais não sabem desse detalhe, desse macete do Excel. Eles olham lá, principalmente em projetos de grande porte, FCO, por exemplo, tem analista profissional do Banco do Brasil que fica lá em Brasília, num setor que analisa projetos do Brasil inteiro, e eu já mandei um projeto de um armazém para lá, e aí ele voltou para o banco, e o cara disse lá, não, que o VPL não dava capacidade de pagamento, porque o VPL deu negativo de tal. Pelo contrário, ele é positivo. E o cara calculou pelo Excel, porque um financiamento eram 12 anos, com 2 anos de carência, então eram muitos meses. O cara ia o parcelamento de parcelas lá para devolver o capital emprestado para o banco, era de 10 anos, né? 12 anos, com 2 anos de carência, dos 2 anos ele só paga juros, a partir do segundo ano ele começa a devolver o principal. Então, são 10 anos, são 120 observações para fazer 120 cálculos no HP ali, dá 120 entradas, é muito trabalhoso. O pessoal pega e bota numa planilha do Excel mesmo. Só que o sujeito não sabia desse macete do... Eu disse, olha, se você calcular isso aí, eu respondi lá para eles e insisti que o VPL que eu calculei estava certo. E botei lá uma notinha, sugeri para ele calcular, dar 120 entradas na HP
que a HP ia mostrar para ele um valor diferente do que ele calculou no Excel. Então, tem um pequeno macete. Toda vez que vem uma versão nova do Excel, eu vou lá e verifico e eles não modificam isso. Mas tem explicação isso, é porque o Excel é um software desenvolvido pela Microsoft, que é americana. Então, os americanos, eles têm outro sistema de pagamentos, são antecipados e não no final do período. Então, a gente tem que fazer uma leve alteração na fórmula do Excel para calcular o VPL para o caso do Brasil aqui, que os pagamentos são feitos sempre no final do período. Você vai pagar a parcela de janeiro, é lá no final de janeiro que você vai pagar, né? E os americanos têm um sistema diferente. Daí esse probleminha no Excel. Mas na HP dá certinho, e nós vamos também calcular à mão, a VPL calculado à mão, que, aliás, vocês já sabem, né? O último exercício, a tarefa 4, vocês nada mais fizeram do que calcular o VPL daquele empreendimento do patrocinador lá. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação aqui. Aí nós vemos na